Uma boa noite a todos. Primeiramente agradeço à casa pela confiança. Obrigado, Domingos, pela preparação do ambiente. E à casa pela confiança que me dão de convidar sempre de trazer uma contribuição para a reflexão do Evangelho dessa noite. A mensagem que preparo para a gente refletir é a primeira parte do capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Ela é intitulada A Parábola das Bodas, mas algumas traduções traz como a parábola do festim de núpcias. E ela é descrita pelo evangelista Mateus, no capítulo 22, de versículos de 1 a 14 do Novo Testamento. E ela diz o seguinte: Jesus, ainda falando por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores em ordem de dizer, de sua parte, aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo que havia feito cevar, tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam, se foram, um à sua casa de campo, o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhe ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera. Se encheu de cólera e, tendo enviado os seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servidores: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos os chamados e poucos escolhidos. Forte as figuras de linguagem, né? Um rei que convida as pessoas para uma festa, e quem que se recusa a ir a uma festa? Uma vez são só aqueles convidados que não têm nenhuma afinidade com aquele que convidou, né? E aqui Jesus, na verdade Mateus, ele trata de descrever um cenário através dessa parábola contada por Jesus, em síntese, é das vezes que muitas somos chamados a ouvir o Evangelho e a praticar as lições, a fim de um dia podermos desfrutar de uma felicidade espiritual tão plena, né, que é o banquete do reino de Deus, esta festa nupcial, que seria uma festa de casamento, né, e muitas vezes a gente não se dá conta e nem tem a consciência, né, e ligados muito aos nossos deveres e coisas de maior interesse material, ou até mesmo nosso orgulho, nosso egoísmo, a gente deixa de lado e acaba perdendo oportunidades. Vamos tentar retratar então um pouco dessa parábola, que escrita por Mateus, e Mateus, assim como Marcos, eles eram conhecidos como os discípulos dos hebreus, né? É importante a gente considerar o contexto cultural de cada discípulo de Jesus, de cada apóstolo. Porque se nós buscarmos ler a mesma parábola, quando ela é depois, no final, eu vou ler na versão de Lucas, a gente vai ver que tem uma conotação, o sentido traz ele traz o mesmo sentido da parábola, mas com palavras mais suaves, né? E por que será que Marcos e Mateus, muitas vezes escrevendo as parábolas, eles colocam palavras tão fortes?
O rei mandou matar todos aqueles homicidas, mandou atar-lhes as mãos, jogou nas trevas exteriores, e é muito comum ouvir a expressão final, né? Haverá choro e ranger de dentes, né? Como se fosse um pai vingativo. Deus castiga. O rei, nessa figura de linguagem da parábola, ele representa o pai, o criador, e seu filho, nada mais que vem, para quem ele prepara essa festa, Jesus retrata a vinda do novo evangelho, da boa nova que ele veio trazer, né? E que muitos negaram, e por que não até os dias de hoje continuamos negando, porque nós não temos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, assim como também Lucas retrata em suas parábolas, né? Então, Marcos e Mateus, eles eram conhecidos como os discípulos dos hebreus. A gente sabe que, e os Espíritos descrevem nas explicações dessa parábola, Abraão, ele foi o pai da religião monoteísta. Ele foi um emissário, um espírito que veio com uma missão na terra, de criar uma civilização de espíritos que acreditavam num único Deus. No entanto, né, era prometido a Abraão ele ser então o pai de uma grande nação, de um trabalho importantíssimo, de transformar a terra, onde conviviam espíritos já encarnados de capela, com as suas habilidades, suas histórias espirituais, dando a sua contribuição para o progresso da humanidade que aqui se iniciava, com povos da África, da Ásia, que são tidos como, no livro descrito por Emmanuel, como ou espíritos primitivos que aqui habitavam, né? E Abraão trouxe essa ideia do monoteísmo, que contrastava com o politeísmo, ou seja, aquelas religiões de vários deuses junto com a civilização egípcia. No entanto, por questões de egoísmo e também de orgulho, por divergências de interpretações, de visões de vida, a religião hebraica acaba se dividindo em 12 tribos, que são as conhecidas as tribos de Israel, né? E a gente sabe que muitos dos hebreus na época foram escravizados por egípcios e posteriormente libertados por Moisés, que coloca então 10 listas de leis morais para tentar doutrinar e controlar a barbárie que era cometida então em razão do nosso próprio instinto primitivo. Nós éramos praticamente que selvagens naquela época, né? Adorávamos vários deuses. Abraão fez um trabalho de introduzir uma ideia de um único Deus, cria uma civilização de espíritos com essa crença, e ao longo do tempo percebe-se, com todo o esforço e trabalho de Moisés, da doutrinação, mesmo assim eles se separam por divergências, continuam a questão, né, de miscigenação de outras filosofias religiosas no meio, e a pureza doutrinária acaba se dissolvendo. É por isso que talvez a gente encontra tantas interpretações diferentes e práticas religiosas diferentes dentro do cristianismo também hoje, né? Então Mateus e Marcos, eles seguem a descrição de parábolas, de ensinamentos de Jesus, de uma forma de traduzir a imagem de um pai ainda punitivo, porque eles diziam ainda aos povos que originaram dos hebreus, e que tinham como patriarca o próprio Moisés, que trouxe aquelas 10 leis de uma forma muito severa e tenta controlar os impulsos. Acontece que quase 5.000 anos depois de Moisés, depois da vinda do Evangelho, parecia que o que sobrou da religião hebraica na região, e que caberia a Mateus e Marcos a levar a continuidade do Evangelho e trabalhar a unificação de um povo que se separa em 12 tribos, continuavam ainda aquelas viciações morais, de questão de egoísmo, de personalismo. Então Marcos e Mateus sempre tentam trazer uma visão mais dura de um pai ainda que castiga, porque ainda é necessário trazer essa visão aos espíritos que não se acostumaram ou ainda não se adaptaram às leis morais e não têm a consciência da sua importância, da vivência dela, de corrigir o seu lado moral imperfeito. Então é comum a gente sempre ler nas mensagens de Marcos ou de Mateus a velha expressão: caso você não siga, haverá choro e ranger de dentes. Mas vamos às interpretações.
Mateus nessa passagem ele conta que o rei pede aos seus servidores que saia ao seu reino e convide as pessoas para a núpcia do seu filho, uma festa de casamento, preparada, cheia de banquetes, mesa farta, né? E as pessoas que são convidadas, cada um não se interessa, vai cada um para o seu canto, na sua casa de campo, outro cuidar do seu trabalho. Voltam os servidores, e novamente ele envia mais outros servidores, e pede para convidá-los novamente, né? E eles tratam então de escravizar, ultrajar esses servidores e matá-los. Essa primeira passagem, Mateus tenta retratar a primeira fase, né, da introdução do trabalho de Abraão e de Moisés. Quantos foram os profetas já enviados antes da chegada de Jesus, que trouxeram a palavra de Deus, ou tentaram preparar um terreno para que o evangelho pudesse ser implementado, e foram sacrificados porque não eram compreendidos, ou porque simplesmente o conteúdo da interpretação das leis morais que eles traziam e da inspiração divina que tinham, feriam o orgulho daqueles que eram tidos como os doutores da lei, em especial os saduceus e os hebreus, né? Que a gente sabe. João Batista foi um deles conhecidos, primo de Jesus, por parte de família, teve praticamente a sua cabeça cortada e servida numa bandeja, porque ele feriu o orgulho de uma rainha, que cometia adultério na época, né? E posteriormente Jesus também seria então sacrificado e ultrajado. Então Marcos e Mateus tentam descrever nessa passagem esse trabalho árduo de implementação da Boa Nova, que levaram mais de 5.000 anos até a chegada do Cristo, e por questão de ferir o orgulho daqueles que eram os entendedores, né, os intelectuais da sua época, né, que escreviam, alteravam e até colocavam coisas subjetivas para utilizar da palavra de Deus, das leis divinas, para manipulação das massas e obter aquilo que queriam tanto, que era nada mais alimentar o seu egoísmo. Um filme intitulado Disputa de Reis, né? Duelo de Reis, conta a história da rainha Esther, que é uma escrava hebreia, né? Uma época bem anterior à da chegada de Jesus, conta um pouco da escravidão do povo hebreu, e ela entra no palácio como uma escrava, e ela muda o nome dela para o nome da rainha, me fugiu o nome dela agora, acabei de dizer, Esther. Ela muda o nome dela para Esther, para que ela não pudesse ser identificada como uma hebreia na época, né? E a história se desenvolve ao longo ali, semelhante à inspiração das 1001 Noites. Ela tenta lubridiar 2 reis da época, para que ela não pudesse ser então descoberta a sua identidade real, né? E ela acaba meio que chamando a atenção desses reis que disputam o amor dela. E ao mesmo tempo ela tenta, através de uma dialética, de contando histórias à noite para eles, servindo eles ali, e os dois apaixonados, de tentar reverter a ideia da escravidão do povo hebreu. Esther, ela tem uma grande importância na história dos hebreus. E no filme Duelo de Reis, mostra exatamente um trecho em que os sacerdotes saduceus, principalmente, que cuidavam dos templos hebraicos na época, eles muitas vezes pediam para que fizessem sacrifícios de animais para o povo, para que Deus perdoasse os seus pecados, para que pudessem ajudá-los nas suas necessidades materiais. Então, quanto maior o animal e mais caro, maior seria e mais rápida seria atendida as suas preces. Nada diferente dos dias atuais, com algumas comparações de religiões que a gente conhece, em especial também até cristãs, né? Acontece que no final da festa e dos sacrifícios, todos os saduceus, né, esses sacerdotes, junto com a comunidade política da época, principalmente influência ao longo do tempo depois da vinda de Jesus, os romanos, eles desfrutavam de banquetes e ali eles faziam negócios políticos
para ter sempre o controle das massas e os interesses deles atendidos, né? Então, Jesus traz essa parábola, descrita através de Mateus, para chamar a atenção, principalmente, para o quanto às vezes o povo da época era egoísta, ignorante, e aqueles que tinham em mãos o conhecimento divino, ao invés de doutrinar as pessoas para libertá-las e abrir as mentes do Espírito e trazer a importância da vivência do reino dos céus, que Jesus coloca nessa parábola como a comparação que ele faz, que é uma festa de tanta fartura, de tanta alegria, né, que as pessoas não haveriam mais de passar fome, tamanha era a miséria da sua época. Mas trataram então de matar esses servidores, esses profetas. E Deus, o Pai irado, manda então exterminar toda aquela legião, ou seja, é uma simbologia da destruição do povo de Abraão, a divisão, né, religiosa que existe na época. Mas diz então que novamente o rei pede para que seus servidores voltassem e convidassem a todos que estivessem nos lugares, nas encruzilhadas, nas ruas, né, e que chamassem eles a essas núpcias novamente. Estava tudo pronto, não haveria como perder. As núpcias nada mais representam do que o reino dos céus, os mundos felizes, os mundos espirituais celestiais, onde tamanha a nossa felicidade por estar ali, e a vibração é tão alta que a gente não tem mais necessidade de ficar buscando as coisas materiais. A nossa felicidade ela é plena. Então nós estamos sempre nutridos pelas nossas conquistas espirituais, pela consciência que tomamos da dimensão, né, do trabalho do Pai, desse reino que é infinito e que há tantas moradas, tantas oportunidades de trabalho, que nós ficamos felizes de participar desse grupo. Então Jesus coloca que novamente ele pede para que chame todas as pessoas, e ali ele chama os bons e os maus, os ricos e os pobres, né? E nós poderíamos interpretar nessa passagem que Jesus, antevendo que o seu trabalho cessaria em torno de 3 anos, e a mensagem foi resumida em parábolas, histórias simples, para que somente espíritos preparados, com a pureza do coração, com a iluminação da consciência e a fé, né, no Pai divino, nessa crença de que haveria sim um dia uma forma de saciar todas as nossas dores e amenizar o nosso sofrimento, né, que a terra aqui era transitória, que um dia seríamos felizes. Jesus sabia que o seu trabalho ele não se concluiria somente deixando os apóstolos levando a sua mensagem. Haveria muita coisa de ser distorcida em razão da nossa imperfeição moral. Nós podemos interpretar que a chegada desses povos que estavam nas ruas, nas encruzilhadas, seria a participação daqueles, né, que seriam os espíritos vivenciando culturas politeístas, em especial a romana e a grega, que conviviam numa região próxima de Jerusalém, e a gente sabe que por anos, 1000 anos depois, né, coisa de mais de 2000 anos, aquela região ainda seria um local de disputa de interesse religioso e econômico, como é até hoje. Tanto que não há paz naquela região, a gente não ouve falar tanto em paz no Oriente Médio, né? Israel, principalmente a Terra Santa, ela é disputada por interesses políticos e religiosos até hoje. Só que na época do Cristo, a cultura grega e a cultura romana tinham grande influência, e forte influência. Acontece que o cristianismo, depois do retorno de Jesus para a pátria espiritual, ele começa a conquistar simpatizantes, né? E não é de se admirar que a religião cristã, o evangelho, ele acaba sendo disseminado nas culturas politeístas, principalmente romanas, que futuramente depois, né, deram origem principalmente ao catolicismo, a católica apostólica romana. Onde a gente observa o evangelho sendo divulgado e junto num sincretismo com o politeísmo. Se a gente observar, para quem é católico ou foi católico, veio de família católica,
a gente começa a observar que nada mais os deuses gregos e romanos, né, como por exemplo Apolo, Vênus e outros tantos, são substituídos pelos santos. Não é à toa que hoje a gente tem Igreja de São José, Igreja de Nossa Senhora, de todas as terminologias, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, todas elas com a figura materna que abraça os seus filhos e as pessoas que precisam de amparo. E assim os gregos e os romanos também faziam nos templos de suas deusas. Buscavam, através da figura feminina, o amparo de suas dores, né? E regido por um Deus superior, e no caso do catolicismo se encontra o Evangelho de Jesus, que é o seu Filho, eles buscam então amparo e direcionamento para as suas vidas. Para quem já foi católico também, a celebração é um outro exemplo da Eucaristia, onde lembra, né, a passagem da missão de transmissão do Evangelho, de Jesus sentado à mesa com seus discípulos: tomai meu corpo e comei, este é meu corpo que eu entrego para vós, tomai meu sangue e bebei, né? E o padre sempre fala: orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. É uma interpretação e uma transmissão de uma passagem bíblica num contexto quase que politeísta, num contexto de sacrifícios que eram feitos na época pelas religiões mesmo. A mesa grande, o símbolo do sangue, o símbolo do cordeiro sendo sacrificado, né? Em troca do quê? Dos nossos pecados serem absolvidos. Ao longo da história, o catolicismo também começa a passar por essas divisões de separação. A reforma protestante, ela vem trazer um divisor de águas, principalmente dessas práticas politeístas ao longo do tempo. E a gente vê, através de Martinho Lutero, uma busca da interpretação mais pura e desapego de todas essas exteriorizações religiosas, né? E não é de se assustar também que o movimento protestante também se divide. E atualmente a gente vê um movimento evangélico no Brasil e também no mundo todo, subdividido, e a religião mais atual e a mais nova de todas essas interpretações cristãs é o Espiritismo, que há em torno de 150 anos, nós também, espíritos que passamos por essas experiências ou não passamos por essas experiências, somos um dos convidados a participar desse banquete. Um evangelho que é baseado praticamente em explicações tão claras e com outras, explicações de uma vida espiritual mais ampla, que nos dá a oportunidade de escolher e entender melhor um caminho de vida que nos leva à felicidade suprema, que é o final da nossa evolução espiritual. E não é de se assustar que o Espiritismo também se divide. Então a gente começa a observar que tantas vezes o Pai nos convida ao longo da nossa história evolutiva e da nossa história espiritual a convidar desse banquete, e às vezes a gente acaba matando e também ultrajando esses servidores que são mais esclarecidos, sejam eles julgando-os pela sua moral, sejamos eles prendendo eles, até mesmo assassinando, como em épocas escuras, como a da barbárie da Idade Média, né, onde nós vemos essa grande transformação. E estamos aqui na Terra novamente, vivenciando essa experiência, né? E às vezes eu me questiono, por que será que as parábolas com essas figuras tão fortes de Marcos e Mateus são colocadas numa religião cristã, que ela cresce com o advento da ciência, onde nós já temos pelo menos elementos essenciais para discutir a relação de matéria e espírito e ter o nosso desenvolvimento intelectual um pouco mais aguçado e avançado, né? Por que será que Kardec e os espíritos superiores ainda continuam colocando essas linguagens tão duras? Aí, durante uns 2 dias refletindo, aquela inspiração de um amigo espiritual que todos nós temos, dizem: porque ainda somos nós, os hebreus da época de Abraão. As nossas viciações ainda estão aqui,
as nossas imperfeições ainda estão aqui. E trata então Jesus de terminar a parábola dizendo que chegam esses, de outras encruzilhadas, de ruas, esses que não participavam da civilização paterna originada por Abraão, mas que o Evangelho acaba tocando os seus corações e se misturando dentro das suas imperfeições espirituais ainda, nesse processo lento de progresso e evolução espiritual, até um dia alcançarmos a consciência que Jesus tem do que é a visão de Deus, estar tão próximo dele, de que essas pessoas estão todas reunidas na sala de núpcias, mas o rei olha para alguém e fala: amigo, por que você não está vestido adequadamente? Ou seja, um dia haveremos nós de desencarnar aqui da terra, assim como já desencarnamos tantas vezes de outros mundos, e chegamos a essa oportunidade, e não entendemos ainda o conteúdo total da mensagem do Evangelho, e continuamos nós a vivenciar as nossas imperfeições morais, as nossas viciações, que mantém ainda, nos mantém presos ainda nesse padrão vibratório, e a gente é convidado para uma festa, e a gente nem se preocupa de emprestar uma calça melhor, um sapato melhor, quando a gente não tem, porque todo mundo que vai para uma festa quer estar bem vestido, ou pelo menos adequado, para não se sentir humilhado perto dos outros. Ninguém vai desleixado. As pessoas procuram saber, olha, é vestimenta social, é traje fino, a gente pergunta como que vai ser o local. Todo mundo quer se adequar. E nessa interpretação, Jesus coloca, olha, tem alguém ali no mundo espiritual, quando chega desencarnado e bate a porta dos mundos, e vislumbra aquela imensidão do reino do Pai, e a gente quer estar junto daqueles que conquistaram o domínio das suas imperfeições, e são dignos de estarem numa paz espiritual, de um estado de plenitude, de felicidade. E às vezes a gente olha ali e fala assim, e começa a tomar consciência das lições que a gente deixou passar e não exercitamos, dos deveres que nós nos comprometemos e a gente ignorou porque haviam outros interesses de ir para a casa de campo, de fazer o nosso trabalho, ou simplesmente de achar que eu sou o dono da verdade e bater o pé e ser firme, e impor a minha vontade, submeter as pessoas à escravidão, ou até mesmo a alienação de algum tipo de filosofia de vida, e a gente começa então a ranger e chorar, porque a gente se arrepende, porque nossos braços foram atados e nossas pernas também, num sentido de impotência diante dos erros cometidos, e nós não podemos desfrutar desse banquete ainda. A parábola das núpcias vem nos chamar a atenção das vezes que somos orgulhosos e egoístas, de ficar julgando os outros pelas suas práticas religiosas que não convém a nós nesse momento, ou que nós consideramos nós um pouco mais superiores espíritas, porque nós temos um entendimento mais amplo da vivência espiritual. Então a gente aponta o dedo para o católico, a gente aponta o dedo para o evangélico, a gente aponta o dedo para o umbandista, a gente aponta o dedo para o indígena, para o aborígene, e até para aqueles que não têm religião, e achando, olha, todos condenados, só eu, o ungido, o santo, o espírito evoluído, estou aqui, estou salvo, porque, nossa, olha, graças a Deus, conheci a doutrina espírita, e existem espíritas que pensam assim como existem evangélicos que chamam a gente que mexe com essas coisas, e estamos lá todos encapetados. E existem católicos que acham que um dia vão dormir para sempre, como todo mundo gosta de fazer os finais de semana, e acordar, mas esquece da interpretação dessas figuras de linguagem, que um dia a nossa consciência haverá de despertar no mundo espiritual. É ali que nós acordamos, porque estávamos adormecidos, cegos, perdidos, atordoados. Então Jesus coloca essa parábola, e Mateus trata de descrevê-la, e a gente nem sabe se é o próprio Mateus ou Marcos que descrevem, porque os evangelhos foram descritos, há datações históricas de 300 anos depois do desencarne de Jesus, então seriam discípulos dos discípulos dos discípulos de Jesus que descrevem.
e quem conta um conto aumenta um ponto. E é por isso que a gente deve considerar sempre o contexto cultural e conhecer um pouco da história de vida desses discípulos, porque muitas vezes o sentido da parábola, ela é dura, ela é pesada, ela nos assusta, mas ela está direcionada a um contexto de uma civilização, e nesse caso a hebraica, né? E às vezes a gente está aqui novamente repetindo os mesmos padrões, julgando os outros, utilizando do conhecimento espiritual que nós temos e da interpretação muitas vezes para ficar alimentando as nossas vaidades, alienando as outras pessoas, fazendo com que elas estejam no mesmo patamar, porque elas possam, né, trazer para mim aquilo que eu tanto quero. Então eu sou dono da verdade, porque palestrante espírita, vocês sabem, né? Tudo espírito esclarecido, gente evoluída, espírito missionário, como Divaldo Franco, Chico Xavier. A gente começa a se sentir aqui na frente. E se a gente não toma cuidado, a gente começa a falar bobagem. Porque para chegar a um Divaldo, a um Chico Xavier, somente a pureza de coração. E nós nem sempre temos essa condição. Nós sempre temos alguma coisa a doar um pouco, mas sempre estamos aprendendo. Assim como existem padres e pastores que se acham os donos do rebanho, e são eles os missionários de direcionar. Então não deixa nenhum outro padre chegar perto da comunidade. Fala, aqui nesse raio da cidade você não toca a mão. E fica aquela briga, né? A igreja ali é mais bonita, porque o padre lá trabalha. Ah, mas ali tem mais gente de poder econômico. Ah, mas aquela igreja de periferia está caindo aos pedaços, eu não vou lá. Centro espírita também, ali o passe é mais forte, ali tem um médium de cura, e a gente começa a ver essas disputas por filosofias religiosas, que nada mais são frutos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e que nos atrapalha de trabalhar espiritualmente a favor do nosso progresso e do progresso do próximo. É por isso que as parábolas de Jesus, e nessas linguagens do contexto do povo hebreu, ainda estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a missão de Jesus vir à Terra era de reunir essas tribos que se desfizeram ao longo do tempo e perderam a sua verdadeira essência, que é de uma família que compartilha, que comunga princípios iguais, de uma ideia de um pai único, e que vem com uma missão de transformá-lo então num grande patriarca, Abraão. Nós, os hebreus reencarnados hoje na doutrina espírita, temos também essa missão de nos conscientizarmos e em todos os outros aspectos das nossas vidas, buscarmos a sua pureza de ensinamento desse evangelho, aliados à amplitude da visão espiritual que a doutrina nos prepara o caminho, há mais de 150 anos atrás, e começar então a suavizar todas as coisas que deixam envenenam nossa mente, nosso coração, com a mensagem de amor do Evangelho, que é tão simples e direta dentro do Espiritismo, para que possamos nós tornarmos um dia dignos de sermos os convidados sentados numa mesa e não ter uma porta fechada à nossa frente. Mas às vezes a gente se perde e fica se achando a última batata Ruffles do pacotinho, que todo mundo quer pegar. A gente fica se achando estrela, né? E começa a julgar os outros. E por que eu falo nos outros aspectos da vida? Vejamos o contexto político do nosso país atualmente, divididos em duas polaridades, né? Os fascistas e os comunistas. Você não pode defender a sua ideia porque você já é julgado de ambos os lados. E quem fica no meio começa a levar pedrada, porque a gente quer chamar para fazer aquele cabo de guerra, quer fazer mais força. Se tivéssemos pelo menos bom senso moral de escolhermos os nossos representantes, e até mesmo de nos educarmos para um dia sermos um dia representantes, representarmos aqueles que estão ali, nós não deveríamos estar brigando por questões políticas ou disputa de poder. Poderíamos, como uma família, nos reunirmos, num consenso, buscar aquilo que nos interessa e que é de interesse, e mais importante, interesse, e trabalharmos.
Mas não, nós nos perdemos nas questões de orgulho do nosso egoísmo, e da nossa vaidade de ter o poder às mãos, e ali a gente fica dividido, defendendo quem é quem nessa história. Enquanto o futuro de uma nação toda, quando não de todo o planeta, porque nós nos relacionamos exteriormente por relações econômicas e políticas com outros locais, também acabam entrando em jogo. Né? A mensagem das bodas simplesmente representa isso. Enquanto nós ficarmos negando os convites de trabalharmos na seara do Evangelho, nosso próprio íntimo, nós nunca conseguiremos atingir o padrão vibratório, ou seja, estarmos vestidos adequadamente para frequentarmos um mundo espiritual que nos promete uma felicidade tão plena. E ai daquele que acha que a gente vai ficar assim paturrando, tocando harpas. Não, a gente vai estar cada vez mais consciente, mais fortalecido, mais esclarecido, e junto a Jesus nós começamos a atuar em outros campos, onde nós escolhemos, sejam em mundos de provas e expiações, sejam em mundos primitivos, sejam em mundos de regeneração, ou aqueles felizes. Espíritos são convocados a desempenhar missões conforme a sua necessidade de aprimoramento e continuação da sua evolução. Não é à toa que Jesus dizia: meu Pai trabalha até hoje e eu também, porque a missão dele de governar o nosso planeta também cabe a ele na sua continuidade de aprimoramento e conhecimento espiritual. É claro que a quem muito é pedido, também muito é cobrado. Mas se nós temos dentro de nós fortalecidos os conteúdos das lições divinas, nós conseguimos desempenhar isso com felicidade, com assertividade e com a pureza dos ensinamentos que Deus nos dá. Então que busquemos nós ao longo da nossa jornada, né, refletir ao invés de debater e combater, e começar a atuarmos nós como filhos do Pai, e sermos o reflexo de Jesus, o qual é a única referência que temos de espírito puro. Né? E eu gostaria de passar uma outra interpretação de Lucas, que é um outro evangelista, que de uma forma indireta conheceu Jesus, principalmente através da influência de Paulo de Tarso. Lucas era um médico grego, né? Que estudioso, né, das leituras antigas da sua época, ele tinha muito acesso àqueles que tinham mediunidade de vidência, de clarividência, e escreviam suas premonições, e um dia dizia a respeito de um homem que nasceria na região, ali próximo de Jerusalém, e traria uma grande transformação. Então Lucas, ele investe tudo o que tem em busca desse conhecimento e vai em busca desse homem. Só que quando ele chega à região, isso é uma história retratada num romance chamado O Médico de Homens e de Almas, né? Ele chega na região, ele conhece a história do Cristo, e Jesus já havia desencarnado, mas havia ali os seus precursores do Evangelho, e através da influência e do contato com Paulo de Tarso, que ele começa então a se tornar um dos evangelistas também. E ele interpreta de uma forma um pouco diferente essa passagem da parábola das núpcias, e diz o seguinte: será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do oriente e do ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar no festim do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Da mesma forma que Jesus coloca na parábola dita por Mateus, que eram chamados aqueles que estavam nas ruas, nas encruzilhadas, Lucas diz que eram chamados os que estavam ali no reino dos céus, os de diferentes regiões do mundo, do meio-dia, do setentrião, que eram regiões do norte, regiões do leste, né? E pessoas de culturas diferentes, e que comungavam filosofias um pouco diferenciadas. No entanto, por razões de conteúdo moral e espiritual já aprimorados, né,
fora daqueles ensinamentos do cristianismo, eles também poderiam estar na nossa frente. Lucas também combatia esse orgulho e essa vaidade de achar que, por pensar que somos o único povo, a única civilização monoteísta, nós éramos os únicos dotados de moral e de uma vida espiritual de conhecimento mais evoluído que os outros. Só que o orgulho e o egoísmo também são as duas chagas que muitas vezes retardam o nosso progresso, nossa evolução espiritual, né? E ele faz essa crítica também àqueles que comungavam os mesmos ideais e pregavam a religião na sua época. E eu gostaria de terminar com uma passagem de uma mensagem de Emmanuel, psicografada pelo Chico, que é intitulada de Comer e Beber. Esse é o tema da passagem. E ele diz principalmente dessa questão de quando nós vivemos buscando o entendimento do Evangelho e o que fazemos do entendimento que temos dele. E ele diz o seguinte: os versículos de Lucas, aqui anotado, referem-se ao pai de família que encerrou a porta aos seus filhos ingratos. A passagem de Lucas é citada como: então começareis a dizer, comemos e bebemos diante de ti, e ensinaste em nossas ruas. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas, aproveitaram-se dos recursos egoisticamente, comeram e acreditaram com fé intelectual, beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem, assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia a Deus, no entanto, não se limitou a afirmar as realidades dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana, sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a vida, deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus, é necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam dia a dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Esse é o objetivo do Evangelho. Permitir que possamos nós assimilar as lições de vida divinas e trabalhá-las a favor da nossa transformação e bem-estar, e dar a contribuição para o progresso daqueles também que precisam da nossa ajuda, para que possamos progredir todos juntos. Nesse momento que estamos reunidos aqui comendo e bebendo de uma interpretação, de um conteúdo do Evangelho, que possamos transformá-la num alimento que fortalece o nosso espírito e nos dá força de trabalho, de persistência, nos valores que realmente vale a pena ser combatidos e vividos. Deixemos um pouco de lado as preocupações excessivas, ou então até mesmo as ameaças de interpretações de outrem que nos querem influenciar para simplesmente ter os seus valores, materiais atendidos. O momento pede, nesse momento do nosso país, reflexão, oração e discernimento, e que possamos cada um fazer a nossa parte, sem desfazer laços fraternos, sem desmanchar amizades, e que possamos manter esse ambiente, pelo menos, em uma situação tão delicada que vivemos, trazer a nossa contribuição para o equilíbrio e também para a iluminação dos corações e das mentes que estão envolvidas, na gestão de recursos que irão ditar o nosso futuro e que nós seremos afetados também. Então, deixemos de lado um pouco o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas razões de querer defender as nossas ideologias e busquemos nesse momento a reflexão
e façamos nós, diante da possibilidade que nos é dada, o que é possível e aquilo que está ao nosso alcance também. Muito obrigado a todos e espero estar aqui numa próxima oportunidade.